Obrigado aí pelo Thiago Taioba aí pelo convite. Eu vou me apresentar e vou falar compartilhar minha tela aqui, mas só para começar a apresentação, os primeiros minutinhos aí, só falar quem eu sou. Meu nome é Richard Vasconcelos, eu sou CEO da Leo Learning Brasil, tecnologia e a educação corporativa digital, tá? O Nilson, meu sócio, fez a apresentação na semana passada. O que a gente faz, basicamente, é desenvolver tecnologia para ensinar funcionários de empresas, e muito nichado nas grandes empresas. Então, clientes são JBS, Globo, Santander, Braskem, essas empresas, e a gente cria cursos e plataformas de ensino à distância. Temos mais ou menos 70 colaboradores hoje na empresa. É uma empresa de educação que não tem professor, não tem sala de aula, tem programador, tem, enfim, design institucional, estúdio, e tem um escritório Rio, São Paulo e Campinas. Então, isso aí é bem resumido que a gente faz. Tá? Então, principalmente duas áreas, uma área de conteúdo e uma área de plataformas de EAD. Então, só para contextualizar, eu vou compartilhar minha história. Eu não vou falar muito, eu vou falar, eu acho quase nada da empresa, vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Tá? Então, vamos lá. Vocês já estão vendo a minha tela? Tá. Então, vamos lá. Vou falar dos erros e acertos ao escalar um negócio de 0 a 8 dígitos. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte, ter uma startup é igual ter uma banda de rock. Né? Ser CEO de uma startup é igual ser vocalista. É sexy, é bacana, tal, mas 99% das bandas de rock morrem na praia e quase nenhum cantor de rock ganha dinheiro. Então, aqui eu vou falar um pouco algo diferente do que a maioria dos empreendedores falariam. A maioria das pessoas entram em palestras como essa, vão falar de um sonho grande, vão falar da sua vitória, né, meu sucesso, só falar de coisa boa. Eu vou para um caminho um pouco diferente no dia de hoje. Eu vou falar de porradaria, tá? Vou falar de pancadaria, batalhas, coisas que, enfim, não foram tão fáceis nesses últimos 10 anos empreendendo. Muito a essa experiência do que eu fiz nesses momentos difíceis. Como eu divulguei lá no vídeo, teve vários momentos, são várias empresas que eu já fui sócio, e aí eu vou falar e posso ter uma coisa que eu garanto, não tem nada a ver com esses caras aqui, tá? Então, vamos lá, deixa eu começar aqui falando de onde eu vim. Eu venho de uma família empreendedora, meu avô fundou a Estácio, uma das maiores universidades do Brasil. Então, desde cedo, eu praticamente nasci num berço de educação. Então, a educação entra na minha vida 15 anos antes de eu nascer, foi quando meu avô fundou a Estácio. Eu cresci nos Estados Unidos, aos 5 anos de idade fui morar nos Estados Unidos, em Orlando, fiquei lá até os 17 anos de idade, cheguei no Brasil logo depois do 11 de setembro, porque, enfim, os negócios da família não deu certo lá, voltamos, e quando eu fui fazer faculdade, eu fiz faculdade de TI, porque era a única faculdade que permitia alguém fazer sem saber ler e escrever. Então, eu era, aos 18 anos, analfabeto em português, não sabia ler e escrever, só sabia inglês, porque eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e a faculdade de TI permitia eu fazer alguma coisa, queria ser advogado, queria fazer administração, economia, mas o pré-requisito era ser alfabetizado, eu não era. Então, fui para Estácio, fiz faculdade de TI, e logo no primeiro ano da faculdade comecei a trabalhar na área de tecnologia. Já no meu terceiro ano da faculdade, o meu avô me convidou para fazer um projeto de ensino à distância na Estácio. Acabou que foi, enfim, um dos maiores projetos de EAD do Brasil. Eu tinha 21 anos quando eu comecei a liderar esse projeto. Fiquei na Estácio durante 5 anos. E quando eu saí da Estácio para fazer mestrado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu acho que é o próximo slide aqui. Fui fazer mestrado na Universidade de Oxford, da Inglaterra, na área de educação. Então, formação em TI, mestrado em educação, fazia ensino à distância na maior universidade do Brasil. E meu objetivo era voltar para Estácio e crescer
eventualmente, entrar na linha sucessória da empresa, ou pelo menos assumir diretorias, etc. Só que o que acontece? Enquanto eu estava na Inglaterra, o meu avô me ligou falando que ele vendeu a Estácio. Então, tudo que eu queria fazer de voltar para a empresa, enfim, fazendo mestrado na área de educação, na área de mestrado era sobre ensino à distância. Aí, tudo que ele tinha, meu objetivo tinha ido embora, porque com a venda eu fiquei sem emprego também. Aí eu fui buscar um estágio. Eu falei, então tá, então a minha volta para o Brasil provavelmente vai ser empreendendo e não entrando na empresa familiar, já que não tem mais empresa familiar. Então, eu fui buscar um estágio. Aí, fiz um estágio numa empresa, que é a Liu Learning, da Inglaterra. E aí, para fazer esse estágio, eu consegui uma ótima oferta de estágio. Eu ia ganhar 0 de remuneração, eu ia ganhar, não tinha vale transporte, não tinha vale alimentação, não tinha salário nenhum. Tinha que me mudar de cidade, ou seja, tinha que alugar um outro apartamento. Me mudei, fazia o estágio de 9 às 18 e virava madrugada fazendo a dissertação de mestrado. No meu último dia de estágio, o dono da empresa me perguntou: o que você pretende fazer ao voltar para o Brasil? Aí eu falei: eu pretendo abrir uma empresa igual a sua. Fui bem até ousado. Aí ele falou para mim: por que a gente não abre uma empresa em conjunto no Brasil? A Liu Learning, na época, era uma empresa pequena, uma empresa que faturava uns 7 milhões de libras, tinha um valor de mercado de uns 30 milhões de libras, então relativamente pequena, e queria abrir seu primeiro braço internacional. O Brasil, na época, estava bombando, né? O Cristo Redentor lá voando na capa da Economist, e eles queriam abrir uma empresa junto comigo. Então, ótimo, eu voltei para o Brasil com uma promessa de uma empresa, e sendo CEO da empresa. Então, eu brinco que eu saí de estagiário para CEO da Liu Learning, né? Era estagiário na Liu Learning e virei CEO da Liu Learning Brasil. Então, aqui começa a minha vida empreendedora. A partir do momento que eu volto para o Brasil, após o mestrado, após não ter mais empresa familiar. Eu achava que eu seria o próximo Mark Zuckerberg, né? Falei, porra, tô tudo na mão, montei, eu tinha 25 anos, tinha montado um dos maiores projetos de ensino à distância no Brasil, tinha acabado de voltar de um mestrado da Universidade de Oxford e eu tinha um contrato de ser uma multinacional brasileira, não é, uma multinacional aqui no Brasil. E eles eram sócios dessa empresa. Então, seria uma empresa minha e eu, os ingleses, como sócio. Eu achava, porra, se aos 25 anos eu já estou com tudo isso, cara, essa porra vai voar. Aí eu montei 2 empresas, uma empresa chamada Me Digital, que é a minha empresa, que era uma empresa de desenvolvimento de software. Montei a Liu Learning, que era uma empresa de ensino à distância, o que a Liu lá fora fazia. Tá? Aí, né, já falei, porra, com 25 anos já estou na vitória. Então, o Rock lá comemorando, achando que tudo vai dar certo. Aí, o que acontece? Só um segundo, filha, eu estou aqui no meio da palestra. Minha filha entrou aqui. Vem cá. Aqui, ó. Filha, vai lá. Então, o que acontece? Anne, não. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos com ela no colo, deixa. Então, o que aconteceu? Só que assim, eu achava que tudo ia dar certo, achava que a coisa ia voar, só que eu era peixe pequeno. Eu era peixe pequeno, achando que era tubarão. E quando eu fui no mercado, eu falei, cara, o mais importante agora é vender. Então, até botei o Ciro Bottini aqui, porque eu tenho que vender. Tinha uma empresa que era eu e um vendedor, só isso que tinha empresa, isso falando da Liu, né? E fomos para a rua vender. E aí a gente saiu abordando as maiores empresas do Brasil, tentando vender o nosso produto. Só que assim, não tinha produto, não tinha empresa, não tinha pessoas por trás, somente eu e um vendedor. Isso em 2012. Aí em 2013 veio a pancada. Aí veio o crescimento absurdo. A gente começou a vender muito em 2013, fomos de 1 a 60 funcionários no mesmo ano. Então, contratos absurdos, nós temos grandes empresas como a Globo, a Icatu, enfim, várias empresas começaram a entrar e querer comprar os nossos serviços de ensino à distância.
Aí a gente escalou a empresa, e aí eu vou falar um pouco sobre os problemas que isso deu, mas só para falar como foi o crescimento. Comecei em 2013, eu e o meu vendedor, então na época eu não tinha barba, e aí tinha o meu vendedor. No final de 2013, eu fui para o escritório de 2 andares, como esse daqui, então já com bastante pessoas, isso com 60 pessoas. E em 2014 eu fui para um escritório parecido do Google. Tá? A gente estava com quase 90 pessoas, então um escritório gigantesco, que, enfim, super equipado, fizemos uma obra gigantesca lá no escritório. A gente não está mais nesse escritório, só para você ter ideia, a gente saiu, quem pegou esse escritório foi o Felipe Neto, está hoje no escritório, meu antigo escritório. Então, a empresa cresceu absurdamente até 2014. Em 2014, 2 coisas acontecem. Aí, primeiro eu pensei, agora vai, né? Falei, porra, agora a empresa saí como falei, de estagiário para CEO, a empresa em 3 anos está com 90 funcionários, um escritório que até o Google tem inveja. Falei, agora a coisa vai. Até que a gente tem uma coisa que acontece no Brasil, que, enfim, a gente sabe o que aconteceu depois, né? Dona Dilma é reeleita e as coisas não funcionam exatamente do jeito que eu planejei. Aí o que acontece? Não foi só a economia, mas o fato é que todo aquele, vamos dizer, se a gente pode chamar isso de sucesso de vendas, virou um pesadelo. Por quê? Aí eu vou agora começar a falar um pouquinho, como eu falei, eu não quero falar da parte boa, eu quero falar da parte ruim. O que acontece? A gente vendeu, só que a gente não tinha processos, a gente não tinha as pessoas treinadas. Eu brinco que na hora que eu escalei a empresa de 0 a 60 pessoas, eu contratava qualquer um. E, de preferência, eu contratava as pessoas mais baratas. Então, eu olhava o seguinte, quem é a pessoa disposta a aceitar o menor salário possível? E eu contratava essa pessoa. Então, eu botava o salário baixo, porque eu queria, enfim, aumentar ao máximo o lucro. E aí tentava trazer essas pessoas. E aí, quando as pessoas entraram, todo mundo batendo a cabeça. Não tinha processo, não tinha treinamento, não tinha um RH estruturado, não tinha as pessoas com conhecimentos certos, muitos júniores na equipe. Então, e aí, com isso, além disso, a economia caindo, projetos pararam de fechar, os projetos que vinham em volumes maiores começaram a reduzir. Aí a gente começa, cada mês, tendo que demitir 1, 2, 3. Além disso, a gente entrou no síndrome do pato. O que é o síndrome do pato? O pato é um pássaro, um animal, que ele sabe voar, nadar e andar. Só que ele não voa direito, não nada direito e ele não anda direito. Então, a gente entrou no síndrome do pato. A gente fazia um pouco de tudo, só que não fazia nada direito. Então, a Liu Learning era uma empresa de educação à distância, estritamente, mas a Mi Digital era uma empresa de software. Então, a gente começou desenvolvendo um RP de gestão de escolas. Tá? Então, o objetivo era fazer igual a W Pensar tem hoje em dia, mas fazer, sei lá, o SAP das escolas. A gente começou com isso, mas a gente começou com o síndrome do pato. Com o desenvolvimento de software, tudo que as pessoas pediam, eu falava, isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Então, eu me lembro que na época lançou o iPad, um restaurante pediu para eu fazer um cardápio digital. Falei, fazemos, claro. Um hotel pediu para eu fazer um sistema de reservas de hotel. Falei, eu faço, pode deixar. Desenvolvimento de site, faço. Marketing digital, eu faço. Software customizado, eu faço. Então, a gente entrou no síndrome do pato. A gente fazia um pouco de tudo, mas não era especializado em absolutamente nada. Além disso, somado a pessoas júniores, sem saber o que fazer, eu com pouca experiência empresarial, enfim, foi um caos, um caos. Nesse momento que eu até chamei o Nilson enfim, o Nilson tinha 10 anos de IBM, entrou na empresa para ajudar a gente na parte de gestão. Outro problema, eu achava que o produto era irrelevante. Eu queria vender, eu não estava preocupado com o produto. Então, na Mi Digital, a gente olhava para o nosso RP, que era para ser o objetivo da empresa era ser uma empresa de RP, a gente não tinha um foco muito grande, não tinha um PO, por exemplo, Product Owner.
a gente não tinha os processos para ouvir o cliente. Então, a gente ficou dentro de casa desenvolvendo um RP da nossa cabeça para chegar no mercado. Então, na época, infelizmente, não existia o termo MVP. Né? Então, a gente não fez o MVP, gastamos uma fortuna desenvolvendo um software, e o software ficou pronto, foi para o mercado e não tinha product fit. Então, a gente não conseguiu emplacar o software, a gente acabou fechando a empresa, enfim, a empresa acabou o funding da empresa, aí a empresa acabou demitindo todo mundo e o produto em si, que era para ser uma empresa de produto, acabou tendo que jogar o produto fora, porque não tinha um fit de mercado. E aí teve uma frase que eu recebi, eu fui uma vez para um jantar com um empreendedor em serial, um cara bem sucedido, e eu expliquei os meus problemas que eu estava tendo, em 2014 para 2015, por aí. E ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que foi: mande todo mundo embora e contrate metade das pessoas pelo dobro do preço. Ou seja, o seu problema é que você tem pessoas muito júniores na sua equipe. O problema é que você tem um salário baixo e o fato de você não conseguir atrair pessoas boas, o seu problema é estritamente de pessoas. Então, eu acabei não fazendo isso, tá? Não tinha como mandar todo mundo embora, mas eu acabei fazendo isso de uma forma ou outra um pouco diferente. Eu estava demitindo muita gente, porque, enfim, o faturamento caindo bastante, mas as pessoas que ficaram, das 90 pessoas, a gente chegou um momento que ficou com 16. Dessas pessoas que ficaram, a gente investiu muito na sua capacitação. A gente teve muito treinamento, enfim, entrada do Nilson, entrou muita questão de processo, de gestão, de métricas, vou falar um pouco disso mais para frente. Mas essas pessoas que entraram na época, às vezes como estagiário, como júniores, como pessoas, enfim, menos qualificadas, hoje são os nossos gestores, são os nossos gerentes. A gente tem hoje uma equipe, hoje voltamos a 70 pessoas, mas temos uma equipe aí que é muito qualificada, muito boa, e a maioria das pessoas daquela leva antiga está em cargo de liderança. Então, a gente acabou demitindo todo mundo, e as pessoas que ficaram hoje ganham triplo, enfim, às vezes até mais do que isso. Então, a gente acabou investindo nas pessoas nesse momento. Eu vou voltar, eu tenho umas anotações aqui, eu esqueci de uma coisa que é importante aqui nesse slide. Eu falei que eu vendia, eu era muito focado em vender e não focava no produto. Aí eu vou trazer um exemplo prático que aconteceu com a gente. Eu fui contratado pela Gama Filho para fazer uma consultoria de plataformas de ensino à distância. Tá? Essa aqui é uma história só para exemplificar como que a gente atuava no começo. Então, a gente foi contratado. Aí a Gama Filho pediu para eu analisar 10 plataformas. Eu analisei as 10 plataformas e eu botei uma das plataformas de ensino à distância, que ela ia relançar o seu EAD naquela época. Uma das plataformas eu botei o Moodle, que é uma plataforma aberta e gratuita. E aí, o que eu fiz? No relatório de consultoria, eu botei que o Moodle era melhor em vários itens de outras plataformas. Mas eu não conhecia o Moodle. Só que eu queria poder vender Moodle naquela época. Eu queria montar uma equipe de Moodle. Então, a consultoria, eu mostrei para eles que o Moodle era melhor. Eles falaram, então vamos com o Moodle. Eu falei, deixa que eu implemento. Aí eles toparam, me contrataram para implementar Moodle. Sendo que eu nunca tinha visto o Moodle na vida. Nunca tinha entrado na plataforma, não sabia como funcionava, não tinha nenhum programador PHP, não tinha ninguém de hospedagem, não tinha nada. Aí, na minha empresa de desenvolvimento de software, a gente trabalhava com .NET. Aí eu estava entrevistando um programador .NET e ele falou que ele tinha trabalhado com Moodle. Opa, você trabalhou com Moodle? Cara, acabei de fechar um projeto semana passada, contratei o cara, falei, cara, você agora é responsável pela nossa área de Moodle. Tá? Então, só para você ter ideia como que a gente vendia, depois a gente se virava para entregar. Entregamos, nunca deixamos o cliente na mão, nunca tivemos problemas de prazo, qualidade, etc. Mas, enfim, isso muito mais no começo. Então, eu queria trazer um pouco essa história só para
exemplificar como que era o nosso mindset de, igual o slide que eu botei, a gente era um peixinho, só que achava que era tubarão, tá? Já falei aqui. Ou seja, a gente começou a levar pancada. O que era para ser a vitória ali, o que era para a gente estar comemorando, começaram a vir os primeiros socos, aí vindo de cliente, de mercado, de política, economia, enfim, a coisa começou a desgringolar. Aí, em 2015, eu tive uma brilhante ideia de entrar no varejo. Tá? Assim, eu acho que não tem ano melhor na história do Brasil para entrar no varejo, tirando 2015. Né? Só que não. Eu e minha esposa abrimos uma loja física no Barra Shopping. Então, para quem conhece aqui no Rio de Janeiro, o Barra Shopping é um maior shopping do Rio, até um dos maiores do Brasil, e também um dos aluguéis e pontos mais caros para você abrir loja. E aí eu achava que, enfim, 2015 a crise estava começando, mas era um bom momento porque a crise era, igual o pessoal falou no coronavírus, né? Retorno em V. Rapidamente a gente volta, 2016 o Brasil está bombando de novo, e aí eu comprei o ponto, investi e montei a loja. Só que, assim, isso aqui resume muito bem o que aconteceu em seguida. Há 4 anos sofrendo no ponto, 4 anos não dando certo, muito por, além de conhecer o varejo, mas não estar focado naquilo, né? Meu foco era ali, era a Midisto. E, enfim, resumindo uma história longa, 4 anos depois a loja a gente fechou no ano passado, graças a Deus que a gente fechou, porque hoje a gente estaria ferrado com essa pandemia. Mas então, mais uma pancada. Aí o que acontece? Em 2016, acontece uma coisa interessante. O meu irmão e meu pai decidiram sair do Brasil. Foram morar nos Estados Unidos. E o meu irmão tocava uma outra empresa da nossa família, que era o Britânia, que era um curso de inglês. Então, era um curso de inglês. Aqui já era uma empresa maior, uma empresa de 150 funcionários, uma empresa tradicional, conhecida no Rio de Janeiro. Enfim, aqui são outdoors, metrô que a gente estampava. Uma empresa de educação, loja física, eram 11 escolas. Então, a gente tinha 11 escolas premium. A gente trabalhava no público classe A do Rio de Janeiro. E a gente vendia cursos de inglês. Tudo presencial, zero tecnologia. E aí, eu estava num momento onde a Mi Digital não estava dando certo, a empresa estava acabando o dinheiro, a Lio estava todos os problemas lá acontecendo, tinha loja e tinha o Britânia. Então, eu estava mais ou menos assim. Estava sangrando, mas estava vivo. Aí eu falei, cara, isso aqui é um novo começo. É uma oportunidade para eu repensar as prioridades, desistir do que não está dando certo e começar de novo no mercado. O que eu fiz? Eu fechei a Midisto, então o dinheiro acabou, a gente fechou, mandou todo mundo embora. A Nico, a minha esposa, ficou tocando. A Lio eu deixei para o Nilson, então saí 95% do meu tempo não estava mais na Lio e fui tocar o Britânia, que era uma operação maior, uma empresa bem mais conhecida, tradicional, enfim, dentro do mercado aqui do Rio de Janeiro. O que eu não estimava é que era um oceano vermelho. Né, conceito de oceano azul e oceano vermelho. O oceano azul são os mercados que estão em crescimento, oportunidade. O oceano vermelho, onde tem muita concorrência e os peixes estão lá se matando e tem muito sangue. Então, o que eu não esperava, eu achava que seria um começo novo e eu teria uma oportunidade de inovar, de empreender, de fazer coisas legais. Só que era um segmento altamente concorrido, com concorrentes, né, não só milionários, mas bilionários. Enfim, Flávio Augusto, um exemplo de concorrente, Carlos Wizard, a Cultura Inglesa, CNA, CCA, várias empresas gigantes, e a gente era um peixe pequeno comparado com eles. Apesar de ser conhecido no Rio, a gente era pequeno comparado com os grandes. E acabou que entrou um outro fenômeno em 2016, né, só para a gente achar que tem momentos que a gente tem sorte, tem momentos que tem azar, tem momentos que as coisas dão tudo errado. Esse é mais um momento que dá tudo errado. A gente trabalhava com o mercado de escola classe A no Rio de Janeiro. Então, eu estava em frente dos principais colégios premiums.
o aluno saía do colégio, atravessava a rua e fazia escola de inglês conosco. Sendo que 75% dos meus alunos eram adolescentes ou crianças. Em 2016, e continua até hoje, entrou uma forte onda de escolas bilíngue. Todas as escolas que estavam em frente às minhas filiais começaram a oferecer inglês dentro da grade. Então, além de ser um oceano vermelho, com todos os problemas que isso tem, a gente começou a perder aluno para os próprios colégios. Aí você não tem como competir, porque o colégio oferece na grade, com custo menor, e o pai não tem que buscar e levar o aluno. Então, entrou mais um soco na cara, mais um momento aí de desespero. Até que em 2017, isso foi em 2016, 2017, em 2018, eu fui fazer eu vi os números nossos, acabei a captação de 2018, captação muito ruim nas faixas etárias de 5, 6, 7 anos de idade, que eram onde os colégios viraram bilíngue. E eu falei, se eu ficar com esse negócio vai quebrar em 2, 3 anos. Porque esses alunos de 5, 7 anos vão virar 8, 9, 10 e a gente vai ter menos alunos nessa faixa etária que a gente tinha. Aí eu fui fazer um curso na Universidade Wharton, na Filadélfia, um curso na área de finanças. E o professor falou uma frase, aí mais uma frase que eu nunca mais esqueço, que é: mercados que não crescem têm guerra de preço. O que é isso? Então, se você está no mercado que não tem crescimento, você vai gerar guerra de preço. Por quê? Porque a demanda não está crescendo, a oferta continua a mesma ou cresce, né? Tem a oferta. Como a demanda não tem, alguém, para escoar sua oferta, vai reduzir seu preço. Por mais que o seu produto seja melhor, como a demanda está baixa, alguém fez uma promoção, os clientes vão para aquela oferta que está com preço menor. Então, cada vez que você melhora seu produto, você se distancia em qualidade, você tem o seu unique value proposition, né? Então, valor único, proposta única de valor. Você tem isso. O seu cliente começa a ficar muito longe de você, o que ele faz? Reduz preço. E aí não adianta. A demanda está baixa, o mercado reduz preço, você é obrigado a reduzir preço. Aí você iguala, ele não vai ter um diferencial, ele reduz preço de novo. E aí você cria esse mercado de guerra de preços. Então, mercados que não crescem, guerra de preço. Por que as brincadeiras aí que a gente faz de paleta mexicana, né? Ou Yogoberry, ou várias indústrias aí que, de repente, explode, todo mundo adora aquele produto e, de repente, aquele mercado vai embora. Por quê? Por causa disso. Porque a demanda explodiu, quando a demanda cai, entra guerra de preço, muitos concorrentes não conseguem e desaparecem. E eu vi que eu estava nesse mercado. Eu estava no Oceano Vermelho, que estava em guerra de preço, e eu não tinha como me diferenciar. E aí eu fui e falei, não, eu preciso sair desse negócio. Eu preciso vender a empresa. Aí como que você vende uma empresa que dá prejuízo? Não é? Então, a gente começou a abordar todo mundo. Abordei Flávio Augusto, abordei a Pearson, que era dono do grupo Wizards na época, a CNA, CCA, todo mundo. Aí, slide deck inicial. Qual o seu EBITDA? Mas, porra, a empresa estava dando prejuízo. Eu me lembro que teve uma empresa que falou, se você tem um EBITDA negativo, multiplica ele por 6, isso é quanto você vai me pagar para eu levar o seu negócio. Então eu falei, cara, como que eu vou vender uma empresa que dá prejuízo? Não é? Ninguém queria. Recebi não de todo mundo do mercado, todas as grandes empresas. Aí eu comecei, porque assim, a minha tese era, eu tenho uma marca forte, muito conhecida no Rio de Janeiro, tradicional, estou em ótimos pontos, é uma marca que, teoricamente, é vendável. As pessoas gostariam de ter uma empresa com a marca do Britânia, que quem é do Rio de Janeiro sabe quanto a marca era valorizada. Mas, enfim, 2017, 2018, crise e tal, ninguém queria saber disso. Todo mundo sabia que as escolas estavam virando bilíngue e não queriam comprar a empresa. Até que eu pensei diferente. Falei, cara, se eu não pensar
como se eu tivesse uma empresa. Se eu pensar diferente, pensar que eu tenho 11 empresas. Cada escola é uma empresa. Todas as escolas dão lucro, todas as escolas individualmente dão lucro. O que dá prejuízo é quando eu trago essa receita, esse lucro da escola, eu tenho um custo operacional maior da minha estrutura de back-office, maior do que a minha receita. Mas se eu jogar toda a minha receita fora, todo o meu back-office fora e vender só as filiais, pode ser que seja uma forma de vender. Aí eu estruturei um deal nesse formato. Eu não posso, por contrato, falar muito do detalhe do deal, mas eu consegui estruturar um deal com a cultura inglesa aqui do Rio de Janeiro. Quando eu vi que a cultura tinha 7 das minhas filiais eram porta com a cultura, ou do outro lado da rua, tal. Falei, faz total sentido. Ele compra, desliga a minha filial e traz os alunos. Enfim, aí foi um modelo que a gente costurou. Então, eu consegui fazer algo que se parecia impossível, né? Que era vender uma empresa que estava dando prejuízo, onde ninguém do mercado conseguiu. E foi muito pensando fora da caixa, buscando modelos diferentes de negócio. Mas, enfim, consegui fazer a venda. Só que, no momento da venda, tinha um problema. Então, eu brinco aqui que eu dei minha primeira esquivada aqui, não é? Consegui me livrar de uma, porque seria uma fria. Só para você ter ideia, em 2018, a gente não tinha caixa para fechar o ano. Então, se eu não vendesse, eu teria que fechar a empresa e, enfim, não sei como seria arcar com todos os custos trabalhistas, tudo mais. Então, graças a Deus, a gente conseguiu vender a empresa. Mas tinha um problema. Bad news. Eu precisava desligar 150 pessoas. Então, como que você faz para desligar 150 pessoas? Sendo que o dilema era o seguinte. Estávamos em outubro. Eu tinha que entregar a empresa oficialmente 1º de janeiro. Tá? E aí, eu precisava desligar todo mundo. E eu tinha 2 opções. Ou eu comunicava em outubro que eu ia desligar todo mundo, sendo que as pessoas podiam abandonar o barco, podiam fazer corpo mole, podiam fazer várias coisas, e isso ia prejudicar a minha entrega, e o meu valuation era baseado conforme a minha performance, principalmente na transferência de alunos, mas manutenção dos alunos. Ou seja, se eu anunciasse para todo mundo, eu talvez impactaria o valuation da empresa. Mas se eu não avisasse, as pessoas iam ser desligadas e iam ficar sem emprego. E, enfim, eu teria esse dilema. Avisar e me impactar em valuation ou não avisar e impactar as pessoas na sua recolocação. Então, a gente decidiu fazer o mais difícil, que foi avisar todo mundo em outubro. Eu coloquei um auditório cheio de 150 pessoas. Foi difícil porque eu tinha planejado tudo na cabeça antes, o que eu ia falar, que tudo tinha, né, não dormia na noite anterior, tudo já estava programado, estava com aquelas pessoas há anos e eu tinha que desligar essas pessoas porque eu ia vender a empresa. Chegou no momento que me deram o microfone, eu vi todo mundo ali na minha frente, 150 pessoas, eu fiquei mudo. Eu não sabia o que falar. E passou uma cena na minha cabeça que foi 13 anos atrás, 10 anos antes, 2018, foi em 2008, quando eu estava na Estácio, o meu avô tinha trazido um sócio que era GP Investimentos, e a GP entrou na Estácio prometendo não mandar ninguém embora, e alguns meses depois começou a mandar pessoas embora, todo mundo em auditório, todo mundo sendo demitido naquele dia, saindo do auditório com demissão na mão. E eu me vi, e aí naquela época eu achava absurdo, meu avô achou absurdo, tudo de errado naquele momento, e eu me vi na mesma situação que estava, só que eu estava do outro lado da mesa, né? Quer dizer, eu estava do mesmo lado da mesa, eu demitindo nos 2 casos, mas que na Estácio a gente viu, enfim, na Estácio era garoto, não era eu tomando decisão. Aí naquele momento eu vi que eu precisava realmente falar a verdade para as pessoas. Eu não conseguiria ter coragem de não contar a verdade
e 3 meses depois, como foi feito na Estácio, mandar todo mundo embora. Então, eu contei, falei a verdade, falei, ó, pessoal, tem uma notícia que vendemos a empresa e olhe para a pessoa do lado, provavelmente ele não vai continuar na nova empresa. A maioria de vocês serão desligados. Agora, eu poderia não te falar isso, mas eu preferi te falar a verdade. Por quê? Porque eu estou preocupado com a sua recolocação. Então, eu quero que vocês saibam com antecedência, para que você tenha tempo de procurar. Agora é o seguinte, todo mundo que ficar até o último dia, a gente vai pagar, vai demitir e vai pagar tudo. Quem não ficar, por favor, peça demissão. Enfim, aí, por acaso, enfim, fizemos um mega trabalho de engajamentos, trabalhar as pessoas, tudo mais. Conseguimos fazer com que todo mundo, não, já acho que 3 ou 4 pediram demissão, mas dos 150, quase todo mundo ficou. Demitimos todo mundo, pagamos todo mundo, deu tudo certo. Hoje, um ano e meio depois, nós estamos com 0 processos trabalhistas. Então, para quem sabe, Brasil, funcionário, e assim, funcionário de secretaria, funcionário de faxina, né? Tinha 40 secretárias, tinha 15 faxineiros, tinha 70 professores. Então, são pessoas que gostam muito de judicializar qualquer desligamento. Como a gente tratou todo mundo muito bem e fez tudo certinho, combinado, 3 meses antes, e as pessoas reconheceram muito isso, sabiam que a gente podia ir para um caminho diferente, a gente teve até hoje 0 processo, faltam 6 meses para acabar os 2 anos que as pessoas podem processar, mas até hoje estamos com 0 processo. Então, foi um momento muito difícil, mas foi necessário. Aí, em 2019, mais um novo começo. Aí eu falei, cara, chega. Sabe do quê? Chega de brincar aí, de ter várias empresas. Chega de achar que a gente vai escalar, vai salvar o mundo. Eu preciso ter foco. Voltei para a Liu. A Liu estava com umas 20 pessoas na época. Então, em 2019, tá? Então, 1 ano e meio atrás, 18 meses atrás, eu volto na Liu com essa cara. Toda arrebentada, toda deformada aí de todas as porradas que eu levei. E eu falei, cara, agora eu preciso fazer diferente. Eu não posso mais trabalhar do jeito que eu trabalhava antes. Não posso mais ficar inventando produto. Não posso ficar mais fazendo entregas que eu não sei cumprir. Não, tem que fazer do jeito certo, profissionalizar, tudo mais. O Nilson fez um ótimo trabalho durante o período que eu estava fora, mas coitado, o Nilson tinha que vender, tinha que entregar, tinha que fazer marketing, tinha que fazer... Não dava, né? Só tinha ele, não tinha... Né? A empresa era ele e o estagiário era ligar direto a ele, então não tinha como fazer. Aí eu voltei para a Liu e eu falei, vou fazer diferente. Vamos fazer, primeira coisa, foco em pessoas e cultura. Então, a gente vai focar... uma coisa importante, quando a gente voltou, aí estou falando novo começo, quando eu voltei para a Liu estava com uma dívida. E, assim, a gente estava todo mês no cheque especial, todo mês uma situação complicada. Os ingleses, imagina, nada satisfeito porque a empresa está vindo mal. Aí eu peguei, assim, eu tenho uma situação que a minha família tem uma situação, eu, na pessoa física, tenho outra. Peguei toda a minha participação que eu tinha do Britânia e fui all-in na Liu. Eu peguei tudo que eu tinha e falei, cara, vou pagar a dívida, vou resolver o problema da empresa. All-in, e é isso, e vou apostar 100% nisso. Então, total skin in the game. Né? Se isso desse errado, era o dinheiro que eu tinha, da venda, tudo mais. E na pessoa física, claro que uma situação familiar um pouco diferente, mas eu mesmo fui all-in para resolver, para fazer isso. E aí, como eu falei, foco em pessoas e cultura. Nesse momento, o que eu vi? Falei, cara, nos últimos 8 anos, eu ignorei duas palavras, pessoas e cultura. Sempre pensei que a empresa é eu, igual o Mark Zuckerberg no começo, eu ditando o rumo, eu falando o que fazer, eu tendo as brilhantes ideias. E eu vi que não. Eu não posso ser essa pessoa, senão a empresa cresce conforme a minha capacidade.
eu preciso ser a pessoa que vai liderar as outras para construir isso. Parece soar um pouco clichê, mas não, é realmente o que a gente olhou. E aí eu criei uma reunião quinzenal, que a gente tem até hoje, chamado Estratégia e Cultura. E nessa reunião, eu me posicionei diferente. Pela primeira vez, eu não falei isso, mas eu me posicionei dessa forma. Eu peguei os líderes da empresa, na época tinham 7, 8 líderes, hoje a gente já está com 18 líderes, não diretores, né? Líder. Então, líder de equipe, um coordenador, qualquer pessoa que tem que gerir equipe. A gente tem uns 17 hoje que participa dessa reunião. Mas eu fiz uma reunião, que é quinzenal, que funciona da seguinte maneira. Eu que sou CEO, presto conta para os meus funcionários. Sou eu que vou lá e apresento para eles o que a gente vendeu, qual é o nosso DRE, comecei a apresentar DRE, comecei a apresentar, permitir para eles pontuarem coisas, e eu, como CEO, era como se fosse o funcionário deles. E eu tinha que responder para eles. Com o objetivo de criar processo de comunicação, que era um processo que faltava na empresa, criar cultura, engajamento. Enfim, a primeira reunião ninguém entendeu nada. Na segunda, a coisa foi engrenando e tal. Hoje em dia, essa reunião não pode faltar mais na agenda. É a reunião mais importante da empresa, porque foi lá que esses 7 líderes, que hoje são 17, criaram a cultura da empresa. Então, a gente começou a ter muito foco na cultura. Eu peguei uma funcionária minha que gostava de festa, farra, organizava galera, organizava aniversariante do mês. Eu peguei ela e eu falei para ela, Carol, eu quero que você seja, vamos dizer, a prefeita aqui da empresa. Você que vai cuidar da cultura. Eu vou te dar uma verba todo mês, começou em R$500, hoje em dia é mais. Quer dizer, pré-pandemia era mais. Eu vou te dar todo mês R$500 para você definir como que a gente gasta. A gente vai gastar esse dinheiro com festa. Ou aniversariante, ou alguma coisa. A gente começou a juntar o dinheiro, 3 meses fazer uma festa, botava cerveja, tal. Então começou a criar, só que eu descentralizei isso de mim. Eu nomeei a Carol como prefeita da empresa para cuidar disso. Aí eu trouxe uma outra pessoa e falei, cara, você vai ser a pessoa responsável por olhar para a nossa parte de desenvolvimento humano. Eu não tinha RH, não tenho RH até hoje, tá? Não tenho, eu tenho DP, né? Não tenho RH então eu trouxe uma outra pessoa da equipe. Falei, você vai ser responsável por olhar os nossos skills. Quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver internamente? E aí a gente vai correr atrás disso. A gente começou a investir em programas de pós-graduação. Comecei a investir, então eu botei 5 bolsas de pós que a gente pagava para um desses líderes. Comecei a investir em inglês. Você vai falar, por que inglês? Não é tudo que a gente faz em português. 2 motivos. O inglês te dá acesso a conteúdo do mundo inteiro. E segundo, a gente tem sócios ingleses e aí a gente poderia visitar a Inglaterra e tudo mais. Então, eu comecei a investir em inglês. Comecei a levar todo mundo da equipe para um treinamento. Levava 5 pessoas por mês para um treinamento em São Paulo, chamado Alta Performance e Produtividade, que é só voltado para a pessoa física ter produtividade. E as pessoas falam, por que você está preocupado com a pessoa física se a gente está na pessoa jurídica? Por que você está preocupado se ele está bem financeiramente? Ou se ele está bem com a esposa? Ou relacionamento familiar? Por que você se preocupa com isso? Então, o treinamento é voltado para isso. É a roda da vida. A gente vai treinar as pessoas como gerenciar a sua vida pessoal. Por quê? Porque se a pessoa não está bem na vida pessoal, não vai estar bem na vida profissional. Eu me lembro que um funcionário, ele foi para esse evento, voltou, era um fim de semana, foi sexta, sábado, domingo. Ele voltou na terça-feira, porque ele chegou segunda tarde, terça-feira, ele voltou e falou, chorando, falando comigo, chorando, numa sala de reunião. Falou, há 5 anos que eu não falava com meu pai. No dia depois do treinamento, eu entendi o que estava errado no nosso relacionamento. Liguei para o meu pai. Ontem eu não vim trabalhar porque eu fui almoçar com meu pai. Eu estava tendo problema no relacionamento do meu filho. E por causa desse treinamento, consegui resolver o problema com meu filho. Então a gente começou a ver a importância que é cuidar das pessoas. Não é clichê, não é coisa
de abraçar a árvore. Não, é realmente a diferença que a gente começou a ter esses cuidados mudou completamente a visão da empresa. A gente começou a ouvir e se comunicar. Então, antes, a comunicação era top-down. Como falei, eu tinha as ideias, falava, o Nilson tinha as ideias, falava e comunicava para baixo. A gente começou a escutar os clientes, escutar os colaboradores, criar daily huddles, então mudar a forma de trabalhar, reunião semanal para um monte de coisas. Então, a gente tinha reunião semanal para olhar margem de projetos, começou a ter reunião semanal para a área de vendas, para a área de, enfim, várias áreas. Criamos uma reunião de growth, onde a gente unia, virou um squad, né? Virou uma equipe multidisciplinar, onde a gente trouxe equipe de produto, com a equipe com o líder da equipe de produção, diretor de produção, com a equipe de vendas, com marketing e com customer success. Criamos um squad chamado Growth, onde a gente se reúne 2 vezes por semana para discutir estratégia de crescimento. A partir dessa reunião, cara, muitos produtos foram lançados, muitos produtos, muitas novas ideias, propostas, formas diferentes. Aí o faturamento começou a subir bem rápido. A estratégia de cultura, que eu já falei, implementamos NPS e Pulses. A NPS deve saber, né, muito mais do que eu, vocês lidam com isso mais que eu. E Pulses é uma ferramenta interna de medir, vamos dizer, o NPS interno e medir a cultura. Aqui eu trouxe algumas coisas de gestão, padronização e controle. Então, só para você ter ideia, a gente, como eu falei, a gente cria cursos online customizados para empresas, tá? A nossa oferta deve ter uns 25 cursos diferentes, tipos de cursos. Então, eu tenho One Page, que está aqui, ó, cadê o meu mouse? One Page, Rapid Learning, customizado. Eu crio webséries, vídeos, games, realidade aumentada, realidade virtual, vídeo interativo, vídeos situações, enfim, são 25, vamos dizer, SKUs diferentes que a gente pode produzir. A gente começou a produtizar e padronizar tudo na empresa, tudo. Então, por exemplo, no nível de falar qual é a diferença do One Page para o Rapid Learning para o customizado. Então, as imagens do One Page vai ser essa, do Rapid é essa, do customizado. Como que funcionam os exercícios de cada tipo? Como que é a navegação? Como que é a locução, interação? Prazo padrão, aqui 15 dias, 20, tá? Padronizei tudo. Imagina planilhas e planilhas de SKUs, diferentes SKUs, tudo padronizado, escrito exatamente como que seria a entrega. Além disso, então eu tenho aqui, por exemplo, um One Page, ou qualquer coisa, qualquer produto, a gente começou a metrificar o número de horas de cada profissional. Então, essa planilha aqui, eu tenho a minha websérie Premium, que é um modelo que eu tenho. O que eu tenho que fazer? Roteirizar quem é a pessoa, quantas horas ele tem para 4, 6, 8 ou 10 episódios. Então, para 4 episódios, tem 80 horas. Depois vai ter 16 horas de ajuste, 8 horas de ajuste, 2. Produção de telas, quem faz, quantas horas. Diário de estúdio, meu ator, animador, tudo metrificado. E aí eu estou falando aí de uns 25 SKUs diferentes, não é? Diferentes produtos, todos metrificados em número de horas, e eu pegando isso daqui e transformando isso em valor, tá? E aí eu indo para o mercado. Além disso, a gente começa a ter visão de gestão de projetos, tá? Isso aqui a gente implementou lá atrás, mas chegou a abandonar, e aí voltamos a ter. Aqui todos os meus projetos, então eu tenho aqui, ó, o designer instrucional tem que gastar 80 horas para fazer isso. Eu tenho um sistema de timesheet, onde ele preenche o timesheet dele. Depois que ele preenche o timesheet, isso vai para um sistema que traz essas métricas por trás. E se ele gastar 81 horas, no dia seguinte eu já estou sabendo e eu já sei que alguma coisa está indo fora do controle naquele projeto. Isso traz uma planilha que eu tenho todos os meus projetos, progresso de cada um e como que está a minha margem, que é essa margem aqui, de cada projeto. Então, eu tenho um projeto aqui, por exemplo, Samarco, estou com o projeto 56% de margem. Já esse e-commerce aqui está com 7%. Tá? Então, eu sei a margem de tudo. Então, a gente botou gestão, controle e tudo padronizado. Então, uma mega operação aí de gestão para garantir que as entregas sejam feitas
não é de uma forma correta. E aí a gente começou a falar, ok, arrumamos a casa. Então, a parte de gestão de pessoas está arrumada. Agora a gente vai para produto. Então, a primeira coisa que a gente falou é o seguinte, a gente precisa ser a melhor empresa do mundo em conteúdo personalizado, customizado. E a gente o Nilson fez uma aula aqui semana passada que mostrou os nossos produtos, são realmente bem diferentes do mercado, e o mercado começou a comprar o produto. A gente falou, tá bom, então vamos lá. A gente agora vai criar produtos escaláveis. E o LearningFlix foi o primeiro produto. Isso aqui, a gente começou a inventar na época que eu estava negociando a venda do Britânia e indo para a Liu. Tá? Então, a empresa estava numa situação de caixa apertado, uma situação complexa em termos de vendas, clima organizacional está bem baixo. Aí eu fui para o mercado e falei, como que eu crio um produto totalmente diferente sem ter dinheiro? Né? Porque o problema é que cada curso nosso do LearningFlix, por hora de produção, a gente gasta R$30 mil, tá? Por hora de produção. Então, mega produção com animação, animador, estúdio, tal. E a gente queria produzir 10 cursos de uma hora. Então, eu precisava de R$300 mil para produzir o catálogo nosso completo que a gente queria lançar com 10 cursos. Mas eu não tinha nem os R$30 mil para lançar o primeiro. Aí, nesse momento, eu já ouvi falar um pouco de MVP, vi todos os erros que eu cometi lá atrás, de investir muito no produto, sem olhar para fit de mercado e tal. Falei, cara, vamos fazer o modelo MVP total. O que eu fiz? E aí, a gente foi para um evento, patrocinou um evento físico, o maior evento de treinamento e desenvolvimento, um evento para 4 mil pessoas, botamos um mega stand e botamos um grande outdoor lá, LearningFlix, 10 cursos do LearningFlix, venha conhecer. Não tinha nada pronto, na verdade, não nada pronto, eu tinha um episódio pronto. Então, eu tinha apenas o primeiro episódio do primeiro curso pronto, era em novembro de 2018, e eu fui no mercado prometendo entregar tudo em 2019. Então, também não menti. Falei, ó, eu tenho isso daqui pronto, esse primeiro curso fica pronto em dezembro, e em 2019 a gente vai entregar um curso por mês, a partir de março. Foi a nossa promessa e a gente cumpriu exatamente o que prometeu. Só que eu fui para o mercado e mostrei o primeiro episódio. O pessoal ficou doido. Então, as empresas adoraram. Só a partir daquele evento, a gente conseguiu vender R$90 mil com um único episódio. Sem ter o curso. Então, isso aí financiou a produção de 3 cursos. A partir de 3 cursos, a gente foi produzir tudo mais, aí vendeu ao longo do ano passado mais de R$1 milhão nesse produto. Então, um produto que, novamente, são 10 cursos, só voltado para o B2B. A partir desse ano, o produto está decolando, enfim. Então, a gente conseguiu fazer que o produto, desde o começo, fosse cash flow positivo e ele se financiou a produção desse material. Tá? Então, aí veio a pandemia. Agora em 2019, a gente dobrou de tamanho, só para vocês terem ideia de números. A gente estava, quando eu voltei, na casa de 3, 4 milhões em vendas. Fechamos 2019 na casa de 9, tá? Esse ano, a gente deve fechar por volta de 18 a 20. Ano que vem, provavelmente na casa de uns 35, indo para 40. Então, esse é o ritmo de crescimento que a gente está hoje. Aí veio a pandemia. Tá? Aí eu brinco que eu comecei a dar o primeiro soco. Né? Ano passado foi arrumar casa. Esse ano e ano que vem, escalar o negócio. Aí veio a pandemia. Chegou na hora de inovar. Então, primeira coisa você precisa dominar o que você faz e fazer bem feito. 2019 foi isso. Cara, vamos fazer LearningFlix bem feito e vamos fazer o nosso produto de cursos customizados bem feitos. Quando a gente começou a fazer isso muito bem feito, a gente ganhou confiança do mercado. E o mercado começou a querer outras coisas. E eu vou falar agora o que a gente fez da pandemia para cá. Tá? Então, a pandemia, ela trouxe uma situação muito peculiar. Que o nosso mix de oferta, apesar de a gente ser educação digital, todas as empresas precisarem, o nosso mix de oferta não estava alinhado com a necessidade das empresas. Por quê? Porque a gente tem um produto que é o LearningFlix. O LearningFlix, ele demora 3 meses para ser produzido, 1 hora de curso.
E as empresas começaram a falar, ó, eu preciso de curso de 1 semana e não 3 meses. A gente tinha capacidade de gravar, de produzir um learning. Agora, a gente não tinha, só que tinha um problema, eu tinha que ter estúdio. Então, como que eu ia gravar sem estúdio? E aí, eu e Nilson, a gente começou a se provocar, né? A empresa já estava, enfim, nessa época estava com umas 50 e poucas pessoas já. A gente estava se provocando. Como que eu faço de 3 meses cair para 1 semana? Então, é aquela coisa. Se você tem um carro a gasolina que faz 15 quilômetros por litro e você quer fazer ele fazer 20 quilômetros, você tem que repensar algumas melhorias, alguns hacks. Se você quer que ele faça 100 quilômetros por litro, você tem que jogar o antigo fora e repensar e fazer algo totalmente novo. Era um pouco o que a gente fez. Aí o Nilson, me lembro na época, falou, cara, isso é impossível, impossível. A gente tem as métricas, eu sei exatamente tudo. Não dá para produzir um curso em 1 semana. Aí comecei a provocar. E se a gente não roteirizar o curso? Né? 3 semanas de 3 meses é roteirização. Tá bom, se eu não roteirizar, eu tiro 3 semanas, mas eu ainda tenho aí 2 meses para produzir. Falei, tá bom, e se a gente não gravar? Ué, mas como? Como que eu não gravo? Se viesse gravado e editado. Não, se não tiver que roteirizar e não tiver que gravar, já vim roteirizado, editar tal, só empacotar o curso eu faço 1 semana. Então tá, então é assim que a gente vai fazer. Então, e aí a gente foi o seguinte, tá bom, quem vai produzir? Eu não tenho estúdio. Aí a gente olhou para o mercado, falou, cara, tem um mercado enorme de palestrantes que parou de dar palestra. O cara tinha uma agenda totalmente lotada, está em casa sem fazer nada. Aí a gente começou a abordar os maiores palestrantes, os maiores não, mas vários palestrantes, Geraldo Rufino, André Iorio, enfim, várias pessoas conhecidas aí no mercado, começamos a abordar esses caras. Falei, ó, cara, você topa fazer curso online com a gente? O modelo é o seguinte, você faz isso, grava assim, tal. Eu só não tenho como produzir porque não tem estúdio. Mas você me entrega os vídeos prontos e eu vou encapsular isso. Aí nasceu um produto novo, o UTalks. Então, algo que a gente estava produzindo um curso em 3 meses, a gente começou a produzir 2 cursos por semana. Aí, a nossa meta de 2020 era produzir 20 cursos. Hoje, em agosto, eu já tenho 60. Então, o ritmo de produção começou a aumentar muito. A gente criou uma marca diferente do LearningFlix por uma questão de posicionamento. O LearningFlix é o nosso produto premium, bem caro, enfim, as empresas pagam caro, e o UTalks virou um produto de entrada mais simples, não tem tanta interação e tal. Então, 2 produtos, 2 preços diferentes. Então, foi a primeira inovação que a gente fez, e isso aí começou a ganhar aceleração, tração, enfim, está indo muito bem. Segunda coisa é o seguinte, a gente tinha uma plataforma de ensino à distância, que a gente demorava 4 a 8 semanas para entregar. Agora é o seguinte, você chega em março de 2020, todas as empresas perguntando, preciso de uma plataforma para amanhã. Você faz? Eu falei, não, eu preciso de 4 ou 8 semanas. Então, a gente começou a perder negócio. Aí, a gente foi para a equipe de plataformas. Pessoal, vamos lá, reinventar o processo. De 8 semanas, eu preciso de uma plataforma em 24 horas. Impossível, não dá, tal. A gente tem que customizar a logo, tem que customizar isso, entender a parte de onboard. Cara, esquece tudo isso. Vamos lá. Vamos pegar as principais funcionalidades, envelopar isso numa plataforma. Vamos criar várias plataformas já prontas. Quando o cliente comprar, porque é o seguinte, eu não tenho, para quem é de tecnologia, uma única instância. Cada cliente é uma instância nova. Então, a gente falou, vamos já criar as instâncias, já deixar tudo padronizado. Quando o cliente liga, a gente só muda o DNS e a logo. Aí, de repente, reviu todo o processo, foi possível entregar em 24 horas. Nasce o Smart LMS. Então, outro produto. Tá? Aí, eu tenho um monte de outros produtos, não vou ficar aqui falando de cada um, senão a gente não acaba. A gente teve que inovar no marketing. O nosso marketing era 100% old school. Então, em 2019, eu fiz 50 palestras presenciais e eventos. Então, o Thiago brincou aí que eu não falo em público. Não, eu falo em público toda hora. Então, os maiores eventos do Brasil no ano passado eu fui, palestrei.
as empresas começaram a me chamar para fazer palestra em company. Então, por exemplo, por que eu fazia palestra dentro das empresas? Vários exemplos. Eu fazia uma palestra na empresa, 2 semanas depois a gente fechava $500 mil em contrato. Fazia uma palestra na empresa, fechava 300 mil. Então, eu vi que fazer palestra nas empresas, mostrar o que a gente faz, vendia a gente e a gente fechava o contrato. Então, virou a estratégia principal. E isso ajudou a gente a dobrar de tamanho no passado. Aí chegou 2020, não tem mais palestra. O que você faz? Aí fui para redes sociais. Então, eu já era ativo no LinkedIn, tá? Eu tenho hoje 180 mil seguidores, quase, no LinkedIn. Instagram comecei esse ano, mais forte. Né? Tinha Instagram, mas, enfim, mais forte esse ano. E comecei a fazer uma live com RH. E toda semana, quarta-feira, eu tenho uma live que eu abordo algum assunto de RH. Aí vocês vão falar, LinkedIn é para RH. Meu público é RH, eu vendo para RH. Então, os maiores RHs do Brasil estão no LinkedIn, hoje me conhecem, eu chamo eles para fazer live. Como eu posto muito, meus posts têm muita repercussão, quem segue aqui sabe, né? Eu tenho posts com mais de 1 milhão de views, com 35 mil likes, com 3 mil comentários, enfim, tem muito engajamento nos meus posts. E todo o RH hoje em dia das empresas acaba me conhecendo pelo LinkedIn. Então, eu comecei a chamar clientes e potenciais clientes para fazer live comigo. Então, primeiro chamei alguns clientes. Chamei o pessoal da Seara, da Unimed, enfim, várias empresas. Aí eu comecei a testar com não clientes. Aí eu chamei alguns não clientes. Volvo, chamei Leroy Merlin, pessoal de RH dessas empresas fazendo live comigo. Aí o que acontece? Todo mundo do mercado acha que eu estou fazendo projetos com as maiores empresas do Brasil. E começa a assistir minha live de RH. Não é uma live com 1.000 pessoas, não. Uma live bem nichada, 20, 30, 50, 100 pessoas, mais ou menos. E no nosso processo, como é Instagram, é aberto, qualquer um pode assistir, eu não consigo capturar o lead. O que eu fiz? Eu tenho um catálogo de cursos de UTalks e LearningFlix. Quem se inscreve para o webinar, para a live, ganha um curso de graça. E como é uma coisa ultra nichado, pessoa física não entra. Né? Então, só dando um exemplo, a gente fez uma live com a Volvo falando como capacitar vendedores de concessionárias da Volvo. Então, só quem tem interesse nisso vê, é bem nichado. Né? A Veda City, como que ela fez para capacitar sua liderança, coisas assim. Então, a gente começou com essa live, agora a gente está gerando 20 a 100 leads por semana. A minha equipe de vendas está maluca, porque toda semana novos leads tendo que ligar, fazer reunião e tal. Então, volta aí a questão do marketing, de inovar no marketing. Estamos chegando no final, tá? A gente continua inovando. Eu entrei na empresa, voltei para a Lio em 2019 com esses 2 produtos. Cursos customizados e uma plataforma de LMS customizado. Em 2019, inventei esse produto, que é o LearningFlix. Então, a gente começou com o 3º. Agora, pós-pandemia, o que a gente fez? Produtizamos a plataforma, criamos o UTalks, criei um produto de palestras virtuais. Então, as empresas, Embraer me chamando para fazer palestra, tem uma lista aí, a DASA me chamou, várias palestras nas empresas. Integramos a nossa plataforma de Smart LMS com e-commerce, através de um parceiro. Criamos uma oferta de cursos junto com plataformas nichadas para 50 a 100 colaboradores, que a gente chamou de Me Digital, que acabou sendo, por coincidência, o nome da empresa antiga, mas é uma forma de transformar a pessoa no digital. A gente lançou um curso de Covid para ajudar as empresas a voltarem. A gente lançou um programa de estagiários, que está em desenvolvimento, que é uma trilha de desenvolvimento para ensinar soft skills para estagiários. E a gente acabou de inaugurar essa semana uma plataforma de eventos digitais. Peguei o Smart LMS, integrei com plataforma de streaming, criei várias funcionalidades e fiz uma parceria com a BRH. A BRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. E eu falei para eles, olha, tem uma plataforma de eventos digitais. Eu vou fazer todos os seus eventos de graça durante a pandemia, você usa a minha plataforma em troca, eu posso me divulgar. Então, todos os eventos da BRH até o final do ano vão ser feitos na minha plataforma com propaganda de graça
e cada evento é 500 pessoas de RH, 600, 700 pessoas. Então, vai dar uma puta visibilidade. E aí, nessa pandemia, por causa de tudo isso, a gente começou a bater agora, parou de apanhar, e a gente começou a ter contratação de pessoas. Então, só na pandemia, já contratamos 25 pessoas. Está sendo um puta desafio capacitar, treinar, engajar essas pessoas, mas estamos nos virando nesse momento para fazer isso. Está indo bem até. E aí, esse é o meu penúltimo slide, que eu queria trazer um conceito de como escalar. Tá? E é o conceito que eu li no livro, o Nilson até me indicou esse livro, que foi o que mudou meu mindset para produtos e na empresa, que é o conceito do Parthenon. Todo mundo conhece essa imagem, sabe que isso aqui tem mais de 2.000 anos, mas essa porra continua em pé depois de 2.000 anos, depois de enfrentar guerra, tempo, furacão, diferentes governos, sistema. 2.000 anos, isso aqui continua em pé. Por quê? Olha quantas colunas isso tem. Pela quantidade de colunas que isso tem, isso mostra que isso nunca vai cair. Agora, pensa o seguinte, a minha empresa, cada coluna dessa tem que ser uma linha de receita. Aqui o meu Learning Flix com o meu UTalks. Aqui o meu Smart Events, Smart LMS. Aqui o meu curso lá de, sei lá, um outro produto que eu tenho, customizado. Então, a gente olha, a gente precisa ter múltiplas linhas de receita para fazer a empresa escalar e ser sustentável e durar 2.000 anos. Só que, como que eu faço isso? Eu não posso ter o erro que eu tive lá atrás de inventar um produto qualquer. Então, o primeiro passo, aí eu dividi isso em 4 passos simples, tá? Primeiro passo é vender. Aí eu estou falando o seguinte, startupeiro sem nada, cara, tem que testar mercado, vai vender, mesmo sem produto. A partir do momento que você começa a ter sua primeira venda, não escala. Não escala. Foca no produto. Foca em ter o melhor produto do mundo. E aí, quando eu falo mundo, não é o mundo terra, é o mundo do seu cliente. Então, se o meu cliente é focado em Rio de Janeiro, Zona Sul, eu vou ter o melhor produto do Rio de Janeiro, Zona Sul. Se não, meu produto é digital, dentro de uma faixa etária. Agora, o produto que eu não tinha MVP, fui vender, vendi, melhor produto. Esse é o passo 2. A partir do passo 2, que você tem o melhor produto, aí você começa a escalar aquele produto. Não olhe para novas linhas de receita. Olhe para canais de distribuição. Como que eu faço esse meu primeiro produto vender mais? Distribuição. É digital, é redes sociais, é parceiros, é revenda, tal. Uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar, a gente montou uma equipe de revendas no Brasil, de empresas vendendo os nossos produtos em company. Então, ainda está num modelo pequeno, são 5, 6 revendedores, ia escalar esse ano, só que quem que a gente escolheu para ser o nosso revendedor? O cara que dá aula presencial. Então, o cara que dá aula presencial não tem um digital, a gente falou, vamos empoderar esse cara. Esse ano não deu certo porque o presencial morreu, então esse cara não está fazendo isso. Então, isso a gente vai deixar para o ano que vem. Mas a gente vai ter uma meta aí de ter 200 revendedores no Brasil inteiro vendendo os nossos produtos. A partir do momento que você vendeu, validou MVP, criou o melhor produto do mundo, escalou ele com redistribuição, aí você pode começar a pensar em diversificação de linhas de receita. E aí você trazer outras linhas e construir o seu Parthenon. Tá? E aí, falando aí para próximos passos, se pegar o roadmap de 2021 e 2022, esse ano assim é muito voltado para finalizar os projetos desse ano, finalizar mais curso de Learning Flix, consolidar o Smart Events, patrocinar muitos eventos, criar muitos eventos na plataforma e fechar esse ano. Provavelmente a gente não deve lançar produto novo. A partir do ano que vem, a gente vai estar olhando para essa rede de distribuição no Brasil inteiro e provavelmente em algumas outras linhas de produtos na área de formação de pessoas. Tá? E aí, olhando 3, 4 anos, né, eu falei, a gente tem visão aí de chegar em 9 dígitos. Como que a gente chega lá?
é começar a oferecer programas de formação competindo com, não necessariamente no formato de faculdade, mas é competindo com FGV, IBMEC e tal, chegar nesse mercado de cursos livres ainda, a gente não quer virar faculdade, mas é começar a ofertar programas de formação de 6 meses para gestores, programas de 3 meses para, enfim, alguém de RH, alguém de compliance, enfim, é começar a ter formações e olhar para um outro mercado, em outro nicho, usando a nossa tecnologia que nenhuma empresa tem. Então é isso. Não sei como que eu estou em horário, acho que eu estourei aqui um pouco, mas é isso aí o que a gente fez, essa é a nossa experiência. Enfim, aqui meu LinkedIn, pode seguir LinkedIn, Instagram, tá? Confesso que eu não sou a pessoa mais ativa no Instagram, boto, mas LinkedIn sou mais. LinkedIn sou mais. E é isso. Deixa eu voltar aqui para vocês e perguntar dúvidas, enfim. Foi demais, hein? Deixa eu só botar a pesquisinha aqui, galera. Como sempre, importante pra caramba aí que vocês preencham. Não demora nem 20 segundos aí a pesquisa. Cara, é muito legal, assim, ver a sua história, né? E, como toda história, não é um conto de fadas, né? Acho que eu gosto muito quando o empreendedor fala muito das porradas que ele toma, das lições aprendidas. E me chamou muito a atenção essa parte final da ordem das coisas, né? Tem uma frase que eu repito muito que eu falo o seguinte: o que quebra o empreendedor competente é fazer a coisa certa. Só que fazer a coisa certa na hora errada. A gente tem 2 recursos que sempre, sempre vão ser escassos em qualquer empresa: capital humano e o capital financeiro. E quando você faz a coisa certa na hora errada, você está perdendo os dois. E chega um momento que é muito difícil de você perceber se você está realmente fazendo a coisa certa na hora certa, né? Então, eu acho que esse seu toque aí de valida a venda, valida o produto, valida o canal, para depois pensar em outra coisa, é extremamente importante. E, cara, muito, muito, muito legal a palestra. E vou abrir para o pessoal. Quem quiser fazer uma pergunta, bota aí no chat, que eu vou chamar e faz a pergunta aí para a gente. Breno, manda bala aí. Fala, Richard, beleza, cara? Muito bacana a tua Fala, meu palestra. irmão. Beleza? Queria só, antes de fazer a minha pergunta, queria falar que eu já trabalhei na Estácio e fui mandado embora lá, inclusive, né? Ah, é? Que ano? Da Estácio, lá da Estácio de Sá de Cabo Frio, trabalhei lá um ano lá. Ah, Inclusive, é? fui mandado embora pelo Fernando Show. Ele é teu parente, ele, o Fernando? Meu primo. É teu primo? Ah, legal. É. Isso faz muito tempo, cara, mas foi o meu primeiro emprego, tinha 18 anos e foi engrandecedor, foi bacana pra caramba. É aquelas horas que você agradece, né? Agradece que você virou empreendedor por causa dele. Cara, exatamente, cara. Pô, ganhava R$ 467, cara. Pô, não dava pra comprar nada na época. Aí eu falei assim... Ainda bem que a palestra é virtual, né? Mais. Se fosse ao vivo, o Breno já tá em cima do Richard aí. Então, Richard saiu da sala, pessoal. Não, cara, porque, pô, moleque começando, né, cara, não podia comprar nada, R$ 460 salário mínimo, cara. Pô, não dava pra comprar nada, cara. Brincadeira. Eu falei, cara, eu vou aprender, vou fazer outra parada da vida, que eu não quero mais ser funcionário, não. Então, eu sou Breno, eu tenho um curso online, né, um curso beta, um curso da área jurídica. Inclusive, a gente é muito grande na área de perícia judicial também, um nicho que a gente atua aqui. E, cara, você falou um negócio que brilhou meus olhos, assim, a velocidade que você cria novos produtos. Isso é um gargalo hoje em dia na minha empresa, assim, a criar produtos com velocidade. Porque tem esse negócio, você procura professor, aí você discute programa, discute conteúdo programático e tudo mais. Eu percebi que você tem uma velocidade grande nisso. Então, como é que você faz para criar produtos tão rápido assim? Eu fiquei com essa dúvida. Tá, deixa eu... Primeiro, eu vou para o mercado e trago parceiros. Assim, a gente tem um modelo de revenue share nos nossos produtos. Então, a gente tem parceria com um monte de especialistas do presencial, que assim, o meu é diferente do seu. Eu trabalho para empresa, então não é B2C. Sim, né? não é B2C. Aí eu pego assim, quem são os principais palestrantes do presencial? Vou para esses caras e falo, cara, que palestra que você dá no presencial? Eu dou uma palestra sobre, sei lá, produtividade ou sobre protagonismo. Tá? Então vamos produzir isso. E aí, os meus cursos duram de 20 minutos a 1 hora. Tá? Eu não
curso longo. O meu Learning Flix demora 1 hora e meia, mais ou menos. E aí o formato com animação, ele é mais complexo, porque eu tenho animação, podcast, vídeos, animações, tem um monte de coisas lá. Mas o UTalks não. O UTalks, eu falo para ele, ó, grava 4 vídeos de 4 minutos e vamos envelopar isso num curso. 20 minutos de curso. E eu vendo isso para as empresas. Agora você vai falar, cara, eu não consigo vender 20 minutos para B2C. Eu sei. B2C não compra isso. B2B compra. Porque pensa o seguinte, você é um RH e você quer aumentar a produtividade do seu funcionário. Você quer que ele fique 8 horas assistindo um curso? Não, você quer uma pílula, cara. Você quer uma coisa rápida, muito densa, muito direto, sem bullshit, que vai demorar 1 hora no máximo. Então, a RH compra. Pessoa física compra carga horária, pessoa jurídica compra o mínimo de carga horária possível. Sim, tem razão. No UTalks eu não gravo, eu não escrevo conteúdo. Na época que eu estava lançando, cara, eu saí ligando para um monte de pessoas, recebi não de vários, mas, de repente, comecei a receber 5, 6 cursos por semana pronto, sem gastar um centavo. Aí eu botava um programador para envelopar isso e ia para o mercado. Hoje eu tenho um catálogo de 60 cursos que eu gastei muito pouco para desenvolver. Então, só que assim, a gente demorou para chegar nisso. Foi um pouco da necessidade, não foi automático. A gente... Mas E você vende o acesso à plataforma, Richard? Você vende o acesso à plataforma inteira? Não. Eu vendo por curso. Por curso. Então, você vai lá, quantos cursos você quer comprar? Tem um catálogo de 60. Aí vem lá, por exemplo, um cliente quer comprar 10 cursos de Learning Flix. Ele me escreve um cheque de 100 mil reais, quando deposita, aí eu entrego para ele 10 cursos de Learning Flix. Então, aí eu vi a brincadeira aqui, como fazer escala digital fazendo live para 20 pessoas? Se essas 20 pessoas, cada um comprar 10 cursos, né, cada um 100 mil reais, cada cheque desse, dá 2 milhões de reais numa live. Então, eu não quero quantidade de gente. A gente trabalha com as maiores empresas do Brasil. Então, eu trabalho... Tem um cliente meu que gasta 2 milhões comigo por ano. Um cliente. Então, é isso que a gente busca. Tá? Legal. Valeu, Richard. Legal, cara. Parabéns aí, parabéns. Obrigado. Josi, pode fazer a pergunta no áudio. Opa, tudo bem, Richard? Josi aqui. Oi, Josi, tudo bem? Tudo bem. O que você considera mais estratégico no teu negócio? É a tecnologia, o processo ou o próprio conteúdo? Numa escala, assim, mais para dar uma noção para a gente que está em desenvolvimento e trabalhando com essas 3 frentes, assim, né? Na questão de parceria, de revenue share e tudo mais, para estabelecer o negócio mesmo, é isso que eu tô dizendo. Tá, eu acho que o produto é commodity, tá? Ele tem que ser bem feito, mas ele é commodity. Meu conteúdo do outro, tal. Então, o conteúdo, vamos dizer, o texto que sai da boca da pessoa, isso é commodity, não tem diferencial. O nosso formato é muito diferente. Quando eu entro no Learning Flix, é totalmente diferente do que você vê no mercado. E aí, assim, a gente faz um curso totalmente baseado em microlearning, onde a gente tem uma metodologia que a gente trouxe de fora e uma tecnologia nossa, tal. Então, isso tem um diferencial. O pessoal gosta muito do produto final, independente do conteúdo. Só que eu acho que o maior diferencial é marketing e vendas. A gente conseguir. Claro que eu não consigo ter marketing e vendas se eu não produzo algo direito. Então, dentro do processo, processo de produção para depois olhar para marketing e vendas. Não adianta você vender, escalar. Sim, você tem que vender MVP, não adianta. Mas não adianta escalar MVP com produto ruim. Esse é o problema. Esse eu acho o maior erro que as pessoas fazem. Tentar escalar o MVP quando o produto não está maduro. Tá? Então, é MVP, produto, aí escalar canal de distribuição para depois você escalar novos produtos. E não adianta você lançar 10, 20 produtos ao mesmo tempo se você não está dominando o seu primeiro. Então, primeiro você tem que ter um produto que é fantástico. Depois desse produto, você pensa em escalar ele e depois criar outros.
Então, assim, a tecnologia, ela não é estratégica, muito menos o conteúdo, mas a ideia, o capital humano, da criatividade de ter desenvolvido uma forma diferente de passar isso, assim como o processo de venda, do marketing, do posicionamento mesmo. Então, é um capital criativo mesmo, né, para sair desses entraves. 100%, 100%. Como a gente não é dono de conteúdo, novamente, eu não tenho uma pessoa escrevendo uma linha de conteúdo. Eu transformo o conteúdo de outros para vender. Então, o que fez toda a diferença é o processo nosso criativo e para ter produtividade e eficiência financeira, eu tenho tudo metrificado. Então, tem muito controle e gestão, que se não tivesse, talvez sairia um produto similar, só que 10 vezes mais caro. Então, a gente tem muito controle, eficiência no processo, mas o processo criativo, e aí volta o motivo da gente focar em pessoas, né? Porque se não focar em pessoas, enfim, as pessoas não vão entregar isso. Daniel, manda aí tua pergunta. Opa! E aí, Richard? Boa noite. Legal, muito bom, cara, a palestra. Cara, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira os contratos que você faz com a empresa, geralmente, eles são anuais? Ele compra o produto por um ano e você deixa acesso ilimitado? Como é que você faz esse controle? É por pessoa que assiste? Porque eu também tenho um curso para B2B, a gente vira e mexe tem essas dúvidas aí no contrato, né? Pô, então aí que eu não vou falar. Não, brincadeira. Não, mas é de Excel, cara, não é igual você, não. Brincadeira. Não, a gente faz... o que acontece? As empresas que a gente trabalha são grandes empresas. Todas já têm plataforma de ensino à distância. Então, não posso querer obrigar ela para vir na minha plataforma. Então, eu entrego o curso para ela, falo que é ilimitado, pode botar 100 pessoas ou 10 mil pessoas. A gente tem uma empresa que botou 120 mil pessoas fazendo o nosso curso. Ilimitado, e me paga um FII anual. Todo ano tem que renovar. Se não renovar, tira o conteúdo lá. Show. Tá? Então, é isso que a gente faz. Bacana. Uma segunda pergunta, se o Thiago me permitir, seria a estrutura hoje da sua empresa. Eu vi que você falou que você tem algumas lideranças, né? Isso me chamou muita atenção, assim, a parte de gestão, sabe? Então, vamos lá. O que a gente fez? Isso foi uma questão até interessante para escalar a empresa. O meu problema é o seguinte, se eu pago muito caro para meu funcionário, meu produto é caro, porque eu sou 100% horas. O valor da hora do meu profissional é o valor da hora que eu vou ter que vender. Né? E quanto mais gente, mais caro fica. Então, a gente viu, ano passado, quando a gente foi dar a primeira escalada, sair dos 20 para os 30, 40 pessoas, a gente viu que precisava de pessoas boas, mas não podia ter todo mundo muito bom, muito caro. Então, o que a gente fez para escalar? Primeira coisa, um sênior com 2 estagiários embaixo. Todo sênior nosso tem 2 estagiários. Por quê? Porque o sênior, ele é bom, ele é um cara bom, mas ele gasta muita hora dele fazendo coisas bobas. Copiando e colando o texto, configurando o PowerPoint, tal. Então, a gente dá esse, vamos dizer, monkey job para o estagiário e deixa cada sênior com a coisa estratégica. Então, a gente começou a criar micro gestões como essa. Mas com a empresa crescendo, a gente começou a nomear um coordenador para cada área. Então, eu tenho um coordenador de áudio e vídeo, tenho um coordenador de design gráfico, tenho 3 coordenadores de design instrucional, que é a parte de roteiro. Eu tenho, enfim, marketing, mas a gente começou a criar as verticais e sempre um líder da equipe. Esse líder veio de dentro, era um dos sêniors, a gente promoveu para líder, e a gente falou para ele, você vai gastar 2 a 3 horas do seu dia só revisando o que os júniors estão fazendo, o que a sua equipe faz. Então, você ainda tem que produzir, você produz aí 6 horas ou 5 horas em vez de 8, só que 3 horas, 1h30 no começo do dia, 1h30 no final, é só para olhar para pessoas. Então, a gente começou a implementar isso, rotinas de daily huddle, etc. E aí, hoje, a gente tem todas as áreas, tem coordenadores, a área de produção, tem um diretor de produção que responde ao Nilson, que é o diretor da área de operações, e o Nilson tem 2 áreas abaixo dele. Uma é a parte de conteúdo e uma outra que é a parte de plataforma e suporte. Então, toda a operação da empresa fica com o Nilson. Eu tenho uma outra diretoria de vendas,
que engloba marketing, etc. A gente tem umas 12 pessoas marketing e vendas. E eu tenho uma outra diretoria financeira que cuida de RH, jurídico, etc. Então, mais ou menos assim que a gente está estruturado. Show. Legal, bacana, cara. Valeu, show. Brunão, manda sua pergunta aí. Cara, primeiro, obrigado por estar compartilhando com a gente. Eu também fui despedido na brincadeira. Então, pessoal, acabou aqui. Cara, eu queria saber um pouquinho mais da parte do estúdio. Vocês alocaram... No começo você falou que era alugado o estúdio de vocês. Hoje vocês já estão com o estúdio próprio. Conta um pouquinho do prós e contras do estúdio. Qual que é a maior dificuldade? Tá. Primeiro, assim, no nosso primeiro escritório, a gente tinha uma sala de reunião que ficava embaixo da escada. Então, nosso estúdio era essa sala de reunião. Então, quando tinha que gravar, a gente subia a escada. Pessoal, ninguém desce que a gente vai gravar, tá? Então, era um barulho, tal, não deu certo. Aí, quando a gente foi para um escritório maior, a gente acabou pegando uma sala que deve ter uns 12 metros, não, até mais, uns 15 metros quadrados, e forramos com papel, com aquela espuma, né? Tudo, fechamos, então aí criamos um estúdio dentro de uma sala grande de reunião. A vantagem é a agilidade. Porque, assim, eu tenho clientes, por exemplo, a Tim é um cliente meu, que qualquer dia pode me falar, quero fazer gravação amanhã. Preciso fazer gravação hoje. Tá? A gente tem um contrato que atende, tem 10 pessoas fixas na Tim, e toda hora a gente produz coisas. Então, a gente acabou, no Rio de Janeiro, tendo estúdio próprio, porque a gente tem 3, 4 gravações por semana. Tá? Então, toda hora... Eu tenho dias que eu tenho 4 gravações simultâneas em lugares diferentes. Então, o estúdio do Rio é o apoio para fazer coisas mais controladas. Agora, eu tenho muita gravação em São Paulo. Aí, estúdio de parceiro e muito visita cliente. Então, por exemplo, a gente está fazendo curso para uma rede de saúde que eu preciso ir para o hospital e gravar tudo dentro do hospital. E aí, gravar aplicação de vacina, aplicação de coleta de sangue, tal, dentro do hospital. Então, varia. A gente fez uma capacitação para 75 mil frentistas que tinha que gravar num posto de gasolina. Então, varia muito a necessidade do cliente. Tá? Mas o estúdio, a vantagem nossa é a agilidade, porque tem muita gravação. Os equipamentos vocês alugam ou vocês fizeram aquisição? Todos próprios. Todos próprios. Tá? E a última, desculpa, conta um pouquinho pra gente como é que é esse hackzinho para você encontrar essas empresas grandes. Você vai no LinkedIn e fala direto com o pessoal da RH ou é amigo de amigo que conheceu alguém? Cara, LinkedIn é um bicho totalmente diferente do Instagram, tá? Por exemplo, falar... Você tem que falar uma linguagem diferente. Você tem que ser fofo, tem que ser bonitinho os seus textos, tem que falar que o mundo é todo perfeito, tal. Se você entra a fazer muita polêmica, não dá muito certo. Então, cara, eu faço post dia a dia de RH, falando de entrevista de emprego, falando de assuntos ligados a RH. Então, por exemplo, eu fiz um post lá que deu 35 mil likes, foi um post que eu falei do candidato unicórnio. É aquele jovem de 30 anos de idade que tem que ter 20 anos de experiência, 3 MBAs, falar 4 idiomas, se for mulher não pode ter filhos, tal. É o candidato que não existe, o candidato unicórnio. Aí, cara, todo mundo cria conexão, né? LinkedIn tem desempregado e RH. Todos os empregados gostam e o RH começa, como o algoritmo entende, me bota em destaque e aí o RH começa a ver os meus posts. Então, eu comecei a escrever para o mundo de RH. Eu não sou de RH. Eu sou de TI com mestrado em educação. Mas eu escrevi para esse público. E aí comecei a ir para os eventos, para palestrar, com isso o pessoal chama para fazer palestras e tudo mais. E aí o mundo de RH me conheceu e hoje eu tenho muito destaque nesse mercado. Tanto que quando eu vou para as palestras presenciais, até um bom exemplo, eu fui ano passado para o CONAR, que é o maior evento de RH da América Latina. Botei um stand. Deu fila no stand para tirar foto comigo, por causa dos analistas de RH que eu dava nos meus posts. Então, assim, isso aqui é super, hiper nichado, não é? Então, é o mercado que a gente acabou achando lá. E essa parte de palestra que você falou que você fez um monte de palestra, tipo, você deixou a entender para as pessoas que você fazia as palestras ou acabou de forma orgânica as pessoas te convidando para palestrar? Primeiro, eu comecei patrocinando eventos. Paguei para palestrar.
Então, comecei patrocinando. Isso foi até 2018, meados de 2019 eu ainda patrocinava. Depois disso, principalmente por causa do LinkedIn, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um evento lá, chamado Educação Corporativa, me chamou e falou, Richard, quero que você patrocine o nosso evento, R$10.000 para patrocinar. Eu falei, me desculpe, mas um post meu gera mais tráfego do que o seu evento. Aí falou, deixa eu ver. Poxa, viu? Então faz o seguinte, faz 2 posts sobre o nosso evento e a gente bota você para palestrar de graça. E começou. Agora eu tenho empresas que me pagam para palestrar. Aí mudou um pouco. Então, eu cobro 10, 15, 20 mil para fazer uma palestra e acabo vendendo produto também. Assim, eu dou muita palestra de graça ainda, óbvio. Embraer pedindo para fazer palestra, metrô de São Paulo, eu vou fazer palestra, não tem jeito. Mas empresas menores, hoje em dia eu cobro. Obrigado, viu? E parabéns. Obrigado. Show. Andrei, manda sua pergunta aí. Andrei, tá aí? Acho que morreu. Manda sua pergunta aí. Tá aí. Tava sem áudio. Não fui mandado embora, não. Eu tava lembrando quando eu fui mandado embora também. Aí, foda. Acho que todo mundo aqui, né? Brincadeiras à parte, Nilson, Richard, parabéns aí pela apresentação, principalmente pela empresa de vocês. Tive o prazer de conhecer a Lil há uns 3 meses atrás aí pelo Nilson. E já conhecia, mas não conhecia pessoas da empresa em si. A gente trabalha num mercado muito parecido. E assim, eu e meu sócio, a gente começou a ideia basicamente pela necessidade de levar um diferencial para o RH. Então a gente desenvolve os chamados benefícios flexíveis também para o RH. E justamente por causa da lerdeza do RH, que é o tipo do pai para o filho pobre, que sempre opina em tudo e nunca paga nada, demora pra caramba para tomar a decisão, influi em tudo, mas não define. Sempre precisa de um ou outro. A gente optou e decidiu que 80% do core business da nossa empresa é ajudar outras empresas a fidelizar seus clientes. Então a gente criou um diferencial muito grande dos meus concorrentes iniciais, tá? Só que eu vejo que o RH hoje está muito mais preparado para assimilar o que a gente entrega de valor, a nossa prestação de serviço, as nossas plataformas, da forma como você está trazendo. Mas, de novo, é o desafio conseguir diminuir esse ciclo comercial, que é muito grande, né? Então, eu queria primeiro entender contigo hoje qual que é a estratégia que o teu time comercial está usando para justamente diminuir essa cauda de 2, 3, 6 meses. O teu produto tem um preço, um valor agregado muito semelhante ao meu. A gente está falando em 5 dígitos, 6 dígitos por ano, que a empresa precisa desenvolver e desembolsar para ter o nosso produto, a nossa plataforma. Como é que você vem fazendo isso hoje? Depois eu faço a segunda pergunta. Como que a gente faz isso? É volume. Se eu tenho que fechar 10 esse mês e demora 3 meses, 3 meses atrás eu tinha que ter 40. Então, botar mais gente na rua, visitar mais lead e olhar para o funil, e demora mesmo. Tenho projetos, só para você ter ideia, eu fechei um projeto agora no Santander que demorou 18 meses para fechar. Entendo. Então, só que, é Santander. Né? E aí a gente, com essa entrega, a gente vai se tornar o principal fornecedor do Santander nessa área. Mas começou um projeto pequeno, de 20 pau. Agora a gente tem o potencial de abrir uma coisa enorme. Então, começa pequeno, maioria das empresas, quase todas nossas, a gente começou com um projeto de 20, 30 mil, e aí começa a ganhar força. Tal. Só que aí como que você ganha força na empresa? Cara, atendimento de primeira qualidade. Sabe, se você não atende bem a empresa, ela muda de fornecedor muito rápido. Ela não é fiel. Agora, se você trata um pouquinho bem, como ninguém trata bem, você consegue fidelizar. Mas como que eu faço para bater as metas? O que eu estou fechando esse mês é porque eu abri 3, 4 meses atrás. É assim. Entendi. Isso 100% focado para o RH, né? Sim, 100% focado no RH. Legal, a gente legal. tem promoção. Por exemplo, a gente tenta uma promoção. Quem fechar até o final do mês ganha um Learning Flix grátis. Impacto zero. As empresas não têm problema de dinheiro. Ela não vai falar,
por causa de tempo, por causa de 2 dias, 5 dias, ganha desconto e tal. Não, já tentou várias vezes. Não funciona. Né? O diretor de RH tem o budget dele, está mais preocupado com o lobby da empresa, o que fazer lá dentro, tal. Então, não adianta ter gatilhos mentais, nada disso funciona. Não, para RH não funciona, isso é claro. A tomada de decisão deles é um pouco diferente, eu entendo, justamente. E trabalho justo, né? Eu tenho empresas que demoraram 14 meses para fechar um projeto com a gente, é a mesma coisa. Era mais para entender esse volume, porque me chamou muita atenção o MRR de vocês anual, que você me trouxe. E isso também é uma prática nossa. A gente quer olhar para o RH a partir de 2021 de uma forma diferente, porque eu tenho 5 players no mercado, que tem uma coisa que você acabou de trazer, que eu sei que a gente tem de diferencial e esses caras não têm. Nós somos humanizados, nós somos rápidos, vendemos digitalmente, mas a gente se relaciona analogicamente e isso dá diferencial, querendo ou não. Tá? Então, essa questão do relacionamento nos abre muitas portas, mas aumentar o ciclo de venda, para nós, é importante também. Para não ficar só nichado aqui no B2B2C, que é o nosso feijão com arroz, digamos assim, o que paga as contas da empresa, tá? E aí, já indo nessa linha também, uma outra coisa que me chama muita atenção no produto de vocês, assim como o meu, tem o mesmo desafio. O que você vende mais hoje? Produto personalizado, customizado. O que é replicável não tem tanta escala hoje, então. Tem escala. Uma coisa que eu vendo mais, outra coisa que me dá mais margem. Agora é o seguinte, o meu produto, o LearningFlix, eu acabei em 2019 com 10 títulos. Eu entrei em 2019 para produzir mais 20, ia chegar a 30, mas a gente inventou o UTalks no meio do caminho e criamos Então, isso é muito novo. Assim, processo de venda 3, 4 meses, a gente está com isso há 2 meses. Então, naturalmente, a venda dos grandes conteúdos que eu desenvolvi agora vai vir nos próximos meses. Então, hoje, o que eu tenho de, vamos dizer, do produto replicável, já pronto, vem muito do meu catálogo do ano passado ainda. Sabe? Então, bota mais 6 meses, aí eu vou estar muito mais na frente em termos de venda. Mas hoje ainda é customizado, até porque, assim, o que a gente faz de customizado, ninguém no Brasil faz. Isso a gente sabe, a melhor empresa nessa área no Brasil hoje. Então, as empresas vêm com projetos grandes nessa área. Legal. Um customizado... Customizado custa por volta de 150, 200 mil reais um projeto. Tá? Tem projeto menor? Tem, mas por aí, normalmente. Um produto de prateleira em 10 mil reais. 10 a 20 mil reais. Agora, eu entrego de prateleira, mando um e-mail com o zip, falo, toma aqui, e ele deposita 10 mil na conta com zero esforço. O outro, eu vou gastar 200, vou ganhar 200 mil, mas vou gastar aí 80 ou 120 mil, tá? Dependendo do projeto, de custo para produzir. Legal. Bacana. Era isso. Brigadão. A gente vai falando. Valeu. Ô, Richard, deixa eu só aproveitar e complementar, que a pergunta do André é legal. Eu acho que volta naquela figura que o Richard mostrou do Parthenon. Porque o customizado, ele é o nosso carro-chefe, mas essas outras linhas de receita, quando você vai estruturando outras, né, e vai tendo mais escala, é isso que ajuda a gente o negócio ficar cada vez mais robusto, né? Você tem outras linhas de receita em várias frentes acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente começou no personalizado, é a maior demanda, ainda é o carro-chefe, mas provavelmente o que a gente quer é que isso não seja mais o carro-chefe, não porque a gente está parando de vender. A gente está crescendo ali também, mas aquilo vai ficar, né? O meu objetivo é que o LearningFlix seja o carro-chefe, mas esse produto tem 1 ano e meio que a gente lançou primeiro, né? Está ganhando corpo agora. Mas o sonho é que ele seja. Show de bola. Gustavão, manda sua pergunta aí. Cara, foi muito legal ver a sua apresentação, porque o lado bom de ficar velho é que eu lembrei de 20 anos atrás, quando eu comecei a vender e-learning, cara. E eu fico vendo a galera perguntar como é que fazia approach. Eu já fazia palestra lá no Conar, no Expo Management há 20 anos, que era o canal que eu tinha. Mas como não tinha LinkedIn, tinha Exame 500 maiores, e que era o meu drive para poder prospectar a empresa, cara. Mas é legal de ver como as coisas mudaram demais. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao UTalks, você falou que você está com 60 cursos lá hoje. Como é que você funciona hoje com o dono do conteúdo? É um revenue share que você faz com eles? Como é que é? E você deixa isso aberto para quem quiser entrar ou não? É só à medida que você vai identificando
para poder trazer novos conteudistas para dentro? Tá. Primeiro eu pensei que você ia começar a falar que 20 anos atrás você foi demitido da Estácio. Pensei que ia começar assim. Mas, não, boa pergunta. O modelo é revenue share. Tá? Talvez é ser demitido da Estácio em algum momento na vida, entendeu? A gente selecionou muito bem os participantes. Foi boa. É modelo revenue share, sim. Ele ganha um percentual. Aí o percentual, enfim, aí tem um modelo lá já pronto. A gente tem um percentual também para, se ele vender, ele ganha um percentual maior. Então, se eu vender, eu ganho mais. Aí varia quem vende, plataforma, tal, essas coisas. Então, tem umas variáveis. Mas, hoje em dia, a gente chega num estágio interessante, que hoje eu só produzo o que eu já vendi. Tá? Então, eu lanço cursos na proposta comercial, nos eventos, tal. Lanço 10 cursos e aí eu só vou produzir o que alguém compra. Como a gente tem hoje em dia muitos cursos que os clientes já compraram, que a gente nem começou a produzir, hoje em dia é muito fácil a tomada de decisão. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, o que a gente vai fazer em 2021. Eu vou lançar 50 cursos ou 100 cursos e lançar para o mercado. Assim que alguém comprar, eu produzo. Então, dessa forma, eu não erro tanto. Então Conta do teste AB do folder, do flyer. Teste AB no folder. A gente foi no evento ano passado, CBTD, que eu só tinha 10 cursos. Fiz um folder com 40. Vários cursos ali, eu tinha um curso que tinha 3 nomes diferentes, era o mesmo curso. Aí só para testar o que o mercado ia gostar mais. Eu só ia produzir um deles. Então aí o mercado comprou um deles, aí eu acabei produzindo aquele e matei os outros 2. Então eu vou para o mercado com coisas que eu não tenho pronto, falo para eles, esse não está pronto, eu entrego em 3 meses. E aí a gente vai produzindo conforme o que está vendido. Então, hoje eu não produzo nada que não foi vendido. Tá, legal. Gustavo, o Richard promete, eu sou o cara que tem que entregar, entendeu? Essa é a brincadeira aqui da dupla, né? Não, mas brincadeiras à parte, isso é muito bom, porque a gente não começou o produto assim, né? Lógico, no início, tava muito com a promessa, mas esse estágio que a gente chegou é muito bom mesmo, que a gente tem, sei lá, 8 títulos na fila, que a gente está em produção e já estão vendidos, né? E é muito o que o Richard falou do marketing e vendas. Quando a gente vendeu muito a metodologia de passar o conteúdo, a transformação ali. Então o pessoal gosta muito da ideia e aí ele fala, tá bom, agora eu quero tal título, você faz para mim? Fazemos. E ele paga na frente. O lado bom também de vocês poderem vender com antecedência é que na hora que você vai buscar quem traz o conteúdo, não necessariamente você precisa trazer o cara com um percentual maior no revenue share, né? Porque já está vendido ali. Você não precisa buscar o cara mais caro do mercado, né? Só que mais ou menos assim, não é um problema trazer o cara caro. Por quê? Porque o nome dele vende. Então, pegar um Geraldo Rufino pro RH, sabe? É um puta cara que o pessoal compra porque é o Geraldo Rufino. Então, assim como o Bottini, né, Richard? O Bottini em vendas. Ciro Bottini, o nosso cara de vendas. Então, cara, você trazer Ciro Bottini, você não precisa falar muita coisa. Aí o meu concorrente tem lá, o design instrucional dele pesquisou no Google e montou um conteúdo normal. E eu estou com o Ciro Bottini. Então, eu não tenho problema. Como é revenue share, eu não tenho problema. Eu não estou pagando, né, na frente. O problema é eu comprar conteúdo e não vender. Aí que é um problema. E outra coisa, como que eu escolho especialistas? Eu escolho quem é conhecido no mundo de RH. Quem dá palestra nas empresas. Então, eu vou para as empresas e eu pergunto, quais foram os últimos 10 palestrantes que você contratou no ano passado? Aí eu vejo o conteúdo, tal, pego o palestrante. Porque o RH já compra esse cara e esse cara não tem digital. Então, é a forma de eu digitalizar ele adora, porque ele cria um produto dele, e, enfim, e é um cara conhecido. Agora, vou tirar alguma última aqui só. Na minha época, eu tinha que brigar muito para construir o orçamento, cara. Eu construía o orçamento, então meu ciclo de venda era muito longo. Vocês passam por isso ou vocês conseguem entrar no orçamento vigente ainda? Quando você fala construir, é construir a proposta do orçamento ou construir o orçamento da empresa? Eu começava a vender esse ano, por exemplo, eu começava a vender agora, que é que está construindo orçamento para entrar no orçamento de 21. Isso depende da época. Se você chega em novembro, é o que vai acontecer. Agora, agosto, todo mundo está querendo queimar budget desse ano.
Então, agora a gente está escrevendo as propostas que vão fechar o nosso ano de novembro e dezembro. Se você chegar em novembro, já chegou tarde, já comprometeu o orçamento. Aí vai para o ano que vem. Se você chegar... E aí, ano que vem é pós-carnaval, né? Porque janeiro e fevereiro é morto. Então, a gente entende esses ciclos e sabe qual é o momento. Por que eu não quero mais inovar até o final do ano? Porque eu sei que não adianta introduzir mais produto agora. Agora, escalar os produtos atuais. Lá para novembro, dezembro, eu penso no outro produto para introduzir a partir de março. E aí, março, começa a rodar proposta tal, para tentar fechar. Então, isso é um pouco ciclo. É o ciclo do mercado. Show. André, manda a tua dúvida aí. Fala, Richard. Tudo bom? Fala, beleza? Beleza? Eu já te acompanho no LinkedIn há um tempo, bacana seu posicionamento lá. Conhecer o Nilson aí também, não conhecia. E, cara, a gente tem um problema hoje no mercado que é sobre os NMS. A gente tem algumas opções mais avançadas no WordPress com mais risco de exposição de dados e, enfim, todo o problema que o WordPress oferece. E aí vem aquele projeto, aquele velho projeto da gaveta de contratar mesmo programadores e desenvolver uma área de membros própria. Eu até cheguei mais tarde na palestra, se você já tiver comentado isso, pode pular minha questão, mas eu queria entender melhor assim, o custo de desenvolver uma plataforma, uma área de membros do zero, com todos os dashboards de acompanhamento, e se compensa interiorizar isso na empresa, contratar programadores internos, ou, por exemplo, uma empresa externa e a gente só ter um back-end para fazer uma manutenção disso. Na minha visão, aí vou falar visão mesmo, vale a pena ter interno o que é core business. Você vai vender isso para pessoas, você vende a licença desse produto e vai escalar a venda desses dashboards, ou é algo que você tem uma outra venda e o seu cliente está usando isso aí como serviço? Então... no meu caso é mais B2C, é mais para melhorar a experiência da minha aluna. Isso em si não vai ser um produto, vai ser mais a entrega do meu produto. Então, não acho que vale a pena internalizar. Eu acho que o que você internaliza é o que você vende. É o seu produto, seu core business. Se você quer criar dashboard, e aí por que isso? A questão, você pode até pagar mais caro, mas a questão é não trazer um custo fixo. Porque tem um custo fixo que é o culto, que é o custo da gestão. Então, você traz 2, 3 programadores e aí você tem que se preocupar com a produtividade deles, o que eles vão fazer, a entrega, o sprint, planejamento, tal. Que quando você vai ver, tem um custo oculto que você não imaginou que você teria. Tá? E aí, seu produto lá na frente não fica legal. Tá? Então, eu gosto mais de terceirizar coisas que não são os produtos, não é core business. Né? Hoje em dia, meu contabilidade terceirizada, tudo que não for eu acho core business é terceirizo. Até meu processo de recrutamento e seleção. Cada vez que eu tenho uma vaga, eu tenho uma pessoa que vai lá, recruta, faz as entrevistas e entrega 3 currículos. Eu busco terceirizar tudo que não é core. Tudo que é apoio, eu não quero. Então, eu tenho que focar no meu business. Porque o resto distrai tempo. Você pega... Falar isso, gera muita distração, né? Tem que saber se você vai querer... E assim, até você chegar num produto bom, você vai queimar muito caixa aí, né? Então, se você não for vender isso, a gente, por experiência própria, a gente já fez esse caminho, tá? E aí eu acho que a gente não tá falando... É uma visão aí, mas a gente tentou ir por esse caminho de internalizar algumas coisas e... Acho que a analogia é até igual no conteúdo, né? Você percebe o seguinte, a gente vende muito mais uma experiência, pega o Learning Flix, a gente poderia construir vários conteúdos ali. Só que a gente conseguiu trazer conteúdo especializado sem pagar nada por ele, combinando um revenue share na parceria com gente que já tem aquele conteúdo e domina o assunto, né? Acho que a analogia é parecida. É como o Nilson falou, podia escrever todos os conteúdos que eu tenho, de vendas, de liderança, pode escrever tudo. Mas, cara, não é meu core business, então terceiriza. A e-commerce, a gente fez um e-commerce, integrou com o nosso site, não é core business. Peguei de um parceiro, terceirizei. Tudo que eu não é core business, eu terceirizo. Legal, massa, obrigado. Bom, 9 horas. Richard, queria agradecer demais aí pelo tempo, pela disponibilidade. Acho que foram lições muito valiosas, um bate-papo muito top. O pessoal ficou aí até
até o final. Então, queria te agradecer. Galera, pedir pro pessoal aí marcar o Richard lá no grupo e deixar a palavra aí com o Tayoba, depois deixar com o Richard para fechar aí. Eu quero também agradecer. Foi uma puta aula para mim também. Prazer enorme ter ouvido o Nilson semana passada e te ouvir agora. Foi muito massa. Então, valeu demais pelo tempo. E tenho certeza que a galera curtiu bastante, porque eu curti muito. Valeu demais. Tá ótimo. Obrigado a todo mundo. Obrigado por participar aqui e pelo convite. E espero interagir com vocês aí. Meu WhatsApp tá lá no grupo, então precisar, manda mensagem, a gente conversa, interage nas redes sociais. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos. Se quiser emprego na Estácio, fala com você. Pesquisa. Se quiser, quem for demitido da Estácio, me manda mensagem que a gente faz um grupo aí de ex-Estácio. E pessoal, vamos marcar o Richard lá no grupo para agradecer que foi animal a aula. Valeu, galera. Obrigadão. Boa noite. Valeu. Boa noite. Valeu, boa noite.